Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, e hoje a igreja celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe do Salvador. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, e versículo do 1 ao 16, versículo 18 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, na festa da Natividade de Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Maria é aquela que foi concebida sem pecado, aquela preparada para ser a mãe do Salvador. E no evangelho de hoje, nós vemos a origem de nosso Senhor Jesus Cristo. No evangelho mais longo, mostra desde Abraão até chegar a José, pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse evangelho é relatado que Maria, quando concebeu do Espírito Santo, estava prometida a casamento a José e ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E o evangelista vai dizer que José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Por que José quis fazer isso? Ele era justo, não queria denunciar Maria, porque se ele a denunciasse que ela estava grávida de outro homem que não fosse ele, que ela tinha sido prometida em casamento, a pena era de adultério, era ser apedrejada em praça pública. Então, fatalmente, Maria morreria. Mas eis que José, seu marido, não quis denunciá-la. Ele era justo, mas ele tomou a decisão de abandoná-la em segredo. Mas eis que o anjo do Senhor aparece a José em sonho, dizendo para ele: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aqui nós vemos o anjo revelando a José que não era para ele se preocupar, porque o filho que Maria estava grávida não foi gerado por um humano, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus, assim como o anjo Gabriel anunciou que o Espírito viria numa nuvem e a cobriria, e ela geraria o Salvador, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, e seu reino não teria fim. Sentaria no trono do seu pai Davi, e seu reino não teria fim. Aqui nós vemos verdadeiramente o anjo revelando qual era a missão do Jesus, concebido pela ação do Espírito Santo. A missão de Jesus
não era ser um curandeiro, não era libertar o povo judeu do Império Romano, não. Está bem claro aqui que o anjo revela a José em sonho. Pois ele dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para pagar a nossa dívida com o pecado, para que as portas do paraíso fossem fechadas outrora pelo pecado de Adão e Eva, agora fossem abertas novamente pelo sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E assim como João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o Messias, é o Manuel, é o Deus estar conosco. Nessa graça, meus irmãos, nessa festa celebrando o nascimento de nossa Mãe Maria Santíssima, nós vemos a graça maior gerada no ventre do sacrário vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Messias, que é o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Que nós reconheçamos a graça de Deus agindo na humanidade, agindo em Maria, aquela escolhida para gerar o Messias, o Salvador, ela, Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.